Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. A palavra de hoje vai falar sobre a expectativa humana de um Deus eterno. É uma realidade da nossa cosmovisão sobre Deus. Porque todo mundo tem expectativa em algum assunto da vida, né, gente? Nós criamos expectativas na nossa vida financeira, nós criamos expectativas no nosso casamento, nos nossos filhos, criamos expectativas na nossa cidade, no governo, criamos expectativas na igreja que a gente está fazendo parte. E, normalmente, as nossas expectativas estão ligadas a desejos particulares. A origem dessa expectativa geralmente é humana. E, por ser um ser limitado e humano, nós acabamos criando um Deus também limitado à nossa expectativa humana. A palavra diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Eu e você corremos um risco grande de criar um Deus à nossa lente humana, aos nossos padrões. E a gente acha que esse Deus que a gente criou é o Deus verdadeiro, e a gente vai vivendo uma vida achando que está agradando esse Deus que eu criei, que não é o Deus original, e a gente acaba se enganando. Por quê? Nós criamos expectativas na dimensão humana sobre um Deus que é eterno. O Deus que eu e você conhecemos da Bíblia, ele está numa dimensão maior. E às vezes a gente se frustra, porque nós criamos e depositamos as nossas expectativas nesse Deus no qual eu criei. Esse Deus não responde, nem esse que eu criei, e nem o Deus original, porque ele às vezes também não responde a algumas expectativas que nós criamos. E o que acontece com muitas pessoas? Ficam frustradas com Deus. Na verdade, o problema não está em Deus, porque Deus é perfeito, gente. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Deus não erra, gente. Deus não tem chance dele errar. E aí a gente cria uma expectativa baseada na nossa realidade humana e fica frustrado. Aí muitas pessoas, de certa forma, abandonam a caminhada com Deus por estarem frustrados com esse Deus que ela criou. E a gente vai trazer aqui dois episódios da Bíblia de pessoas que criaram essa expectativa humana em Deus e se frustraram. Só que Deus, com a sua magnitude, com o seu poder, ele sempre mostra o contrário, ele tem poder sobre todas as coisas. Então, quero te chamar para ler Atos 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é este o tempo que vais restaurar o reino a Israel? Só para a gente se situar na história. O que estava acontecendo aqui? Jesus havia morrido, ressuscitado um pouco antes. Jesus veio, convocou os discípulos, montou o seu time, ensinou os discípulos 3 anos e alguns meses, avisou que ia morrer e ressuscitar. Nada estava oculto para os rapazes ali, né? Ele avisou, ele morreu, ele se entregou, ele morreu. Todos se dispersaram, todos ficaram com medo, decepcionados com a perda do mestre. Uns voltaram a pescar, outros foram para os campos, uns foram para Emaús. Cada um
pegou a sua sacola e voltou para a vida antiga. E a palavra vai contar para a gente em Atos que o Senhor ficou aparecendo para os discípulos durante 40 dias, provando e mostrando que ele estava vivo. Lembra daquele episódio de Tomé, que queria tocar para acreditar? Era esse período de 40 dias que o Senhor aparecia na casa, aí tinha 3 discípulos, tinha uma experiência, aí ele ia embora. Aí os outros chegavam, meu Deus, Jesus veio aqui. Aí os outros, não, eu não acredito, eu não vi. Não, então aí Jesus apareceu para outros. Apareceu lá em Emaús, lembra no caminho de Emaús? Eles indo, tristes e lamentando. Aí apareceu Jesus, eles não reconheceram Jesus, porque estavam muito presos às suas decepções. A gente não percebe Jesus caminhando com a gente quando a gente está decepcionado, triste, mas Jesus está com a gente caminhando. Então eles conversaram, o que está acontecendo, rapaz? O senhor não sabe? Então o nosso grande profeta, o nosso grande líder morreu aí, poxa, a gente acabou ficando abandonado. Ele, sério, conta mais. Então a gente está tudo triste, vamos embora para Emaús. Ele, meu Deus, que coisa, né, rapaz? Vamos lá, vamos tomar um café com a gente. Entraram na casa, tomaram um café. Quando o Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus. Meu Deus, era o Senhor. Aí ele partiu e sumiu. E eles falaram assim, rapaz, não era que o nosso coração estava queimando quando a gente conversava com ele desde o caminho? Então, meu Deus, como é que a gente não percebeu? E eles voltaram para Jerusalém. E a mensagem de Jesus era essa aí: voltem para Jerusalém, voltem para o centro da minha vontade. Fiquem no lugar onde eu estou ordenando vocês, porque de lá vai descer o Espírito Santo, e vocês serão revestidos, e serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Então, quando Jesus estava conversando esse assunto com todos os discípulos agora, reunidos, os discípulos largaram essa pergunta. Meu Deus, né? Com tanta experiência, uma pergunta tão pobre. Então, Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Olha, ainda bem que foi Jesus. Porque se fosse eu ia largar um raio. Eu ia abrir um buraco no chão para engolir aqueles caras. De raiva. Sabe que pergunta é essa, gente? Diante de tantas coisas que eles viram, cegos sendo curados, mortos sendo ressuscitados, pessoas sendo curadas de forma extraordinária, leprosos, surdos, paralíticos, a ressurreição, andar sobre as águas, o reino dos céus, o evangelho de Cristo. Essa pergunta é uma pergunta baseada numa realidade humana. Por quê? Quando ele falou assim, restaurar o reino a Israel, o que eles estavam falando? Qual era o império que estava sobre o povo de Israel nessa época? Império Romano. Era um império cruel, tirano. Era um império que maltratava, violentava o povo judeu. Então, com certeza, era muito desconfortável ser um judeu, viver em Jerusalém, em toda aquela região, porque os romanos maltratavam, cobravam impostos caríssimos, prendiam, violentavam. Era bem complicada a relação, porque era um império, gente, estava soberano ali sobre o povo de Israel, então não tinha muito o que fazer. Então, os discípulos, de tempo em tempo, em Jerusalém, em toda aquela região, se levantava um líder político, alguém que tinha uma voz, para tentar liderar um movimento contra esse reino dos romanos. Mas não conseguiam, não tinham força o bastante, lógico. Então, Jesus agora, mostrando o ápice do seu poder, o que os discípulos pensaram? É agora então que Jesus vai devolver para a gente o nosso reino. Por isso que falam, vai restaurar o reino para Israel. O que eles estão dizendo? É agora, Jesus, que o Senhor vai detonar os romanos? Está vendo que perguntinha mais assim, mais idiota? Não tem outro nome para chamar essa pergunta. Jesus não veio para resolver apenas um problema terreno, um problema finito. Ele veio para resolver um problema eterno, que se chama condenação eterna das nossas almas. Então os discípulos estavam ali, utilizando do relacionamento que eles tinham com Jesus, para resolver um problema de demanda terrena. E Jesus olhou para eles, rapaz, não estou entendendo isso não. Na verdade, vocês não entenderam. Porque a minha capacidade
está muito além de resolver um problema pequeno como esse. E o interessante é que ele nem resolveu. Jesus veio, salvou a humanidade, derramou seu sangue na cruz e não tirou os romanos de cima dos judeus. E isso frustra as nossas expectativas. Porque a maior expectativa de um judeu era a liberdade. Só que a liberdade que Jesus veio trazer era uma liberdade eterna. Era uma liberdade que os judeus ninguém poderia alcançar. Estão entendendo, gente? Amém? Estão percebendo a nossa tendência de utilizar o nosso relacionamento com Deus para resolver probleminha aqui, ó? Sendo que ele veio para resolver problemão aqui, ó. Nessa dimensão, nessa direção. Então aqui, gente, tem um problema sério. Porque os discípulos não estavam entendendo e nem conhecendo o bastante Jesus para desfrutar do que ele estava fazendo. Isso ocorre nos nossos dias. Porque eu e você já fomos encontrados pelo Senhor. Eu duvido que aqui, ó, que alguém assim não tenha um testemunho de milagre, de alguma coisa que o Senhor fez na vida. O Senhor já fez muitas coisas. E nós estamos nos ocupando com planos terrenos, querendo resolver coisinha pequena aqui. Ai, Senhor, vou fazer uma campanha para eu ser promovido na minha empresa. Não, talvez você precise estudar, fazer uma pós-graduação. Se colocar-se na sua empresa não tem uma vaga para a sua formação, você se faz um concurso, ou então envia o seu currículo para uma empresa maior que possa te alocar num lugar mais superior ao seu hoje. Não que Deus não possa te dar uma promoção, eu acredito. Mas a gente fica ocupando um relacionamento tão incrível com o Criador dos céus e do universo para resolver umas pendenguinhas aqui tão simples. Deus cura, sim ou não? Aí a gente fica assim, criando só essa expectativa para tirar a dor da minha cabeça. Sendo que ele veio para salvar a sua alma e não só a sua e da sua família inteira. E estão entendendo, gente? Eu acho que se você entendeu, dá para eu parar de pregar já, porque essa é a mensagem que eu vim trazer para você. Porque a gente está perdendo tempo com um Deus eterno, com um plano eterno de salvação da humanidade, depositando expectativas humanas nesse plano. Aí o que a gente faz? A gente pega o nosso calendário, preenche ele com as nossas expectativas, com o que tem que acontecer no nosso calendário. Aí nós fazemos uma agenda para Deus. Ó, Deus, esse dia o Senhor vai ter que fazer isso, esse dia o Senhor vai ter que fazer aquilo. Ó, dia 10 vence um boleto, eu não tenho dinheiro para pagar, o Senhor vai ter que resolver, o Senhor vai ter que fazer um milagre, porque a fé é o braço que move a mão de Deus. Aleluia! Será? Aí a gente caminha num lugar aonde não está a promessa do Senhor. E não é problema a gente criar planos. Eu não estou pregando para você aqui para você não planejar nada, você não criar planos, você não sonhar, pelo amor de Deus. A gente deve planejar, a gente deve sonhar com a vida. É bom a gente criar planos para a nossa vida financeira, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para a nossa vida profissional. Nós devemos planejar. Só que existe um jeito mais garantido de planejar. Um jeito que vai respaldar os nossos planos. Vamos ler em Provérbios, o que ele nos ensina, Provérbios 16, 3. Entregue ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão estabelecidos. Olha o que a minha versão diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Você quer que as suas ideias, os seus planos, a sua agenda seja bem-sucedida? Separe ela para Deus. Deixe Deus ser prioridade na sua agenda. Deixe com que Ele governe as suas escolhas. Você vai ver que os seus planos serão bem-sucedidos, porque você está andando tanto com Deus que as suas ideias começam a ser parecidas com as de Deus.
Aí os seus planos vão começar a se alinhar com os planos de Deus. Sabe por quê? Os planos de Deus são mais altos do que os nossos. São melhores, são maiores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então a gente está aqui pensando em algo dentro da nossa visão, cosmovisão humana limitada, e o Senhor está olhando para a gente, aguardando você falar assim, ó Deus, eu entrego na sua mão o meu dia, a minha semana, as minhas escolhas, eu quero que o Senhor governe, então eu entrego ao Senhor a minha vida, eu consagro, eu separo, eu torno exclusivo o meu coração para o Senhor, porque eu sei que esse coração sendo exclusivo ao Senhor, tudo que esse coração pulsar e sentir vai ser estabelecido na terra, porque vai vir de Deus. O problema é que o seu coração está longe de Deus, está pulsando longe, está tendo sonhos muito distantes. Pode ter certeza, de alguns, se Deus realizar todos os seus pedidos agora que você tem pedido ao Senhor, a primeira coisa que vai acontecer na sua vida é se afastar dos planos de Deus. Porque você vai estar tão ocupado com essa bênção que você está procurando, que essa bênção vai ocupar a sua agenda. E não que Deus seja um Deus carente, orgulhoso ou cruel, que não te dá só para você não se perder, porque Ele não é isso. Ele não é essa pessoa. Ele não é carente, ele não é vingativo. Ah, você não quer me servir, então eu não vou te dar. Ah, você não quer me servir, então seu pneu vai furar, hein? Não, ele não faz essas coisas. Ó, seu filho vai ficar doente, hein? Se você não dá dízimo, as coisas vão dar errado. Não pensa assim, tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus não está com a conta no vermelho precisando do nosso dízimo. Ai, tomara que o culto seja bom para eles depositar o dízimo e eu pagar minhas contas. Deus não está assim. Deus não está preocupado. Porque se eu e você não levantarmos as mãos para adorar, Ele tem uma dimensão eterna de anjos adorando Ele incessantemente. Os anciãos jogando as suas coroas no chão e adorando e dizendo o quanto Ele é santo. Então não é porque eu e você vão parar ou fazer que vai fazer alguma coisa não, gente. Quem somos nós na fila do pão? Então a gente tem que começar a olhar para Deus da forma que Ele é. E não da forma que eu acho que Ele deveria ser. Porque eu vou continuar me frustrando. Lembra que eu falei sobre Melquisedeque? Não, Mefibosete? Ele foi restaurado como um membro da família real. Foi devolvido todos os seus bens. Só que ele não foi curado. Talvez na cabeça dele ele pudesse, poxa Deus, o senhor fez muita coisa, né? Mas a cura ia ser top, hein? E não deu. E aí? Paulo, a agonia que ele tinha com aquele bendito, aquele espinho na carne que ele tinha, ele clamava e orava, Deus, arranca de mim esse negócio, eu não quero mais sentir isso. Paulo, fica na tua e a minha graça sobrepõe isso, ela te basta. Fica desse jeito. E aí? Então vai ter pedidos que nós vamos usar a fé que a gente acha que tem, que não vão ser atendidos. E não é por isso que Deus deixa de ser Deus, é porque a gente deixa de ser servo, porque a gente abandona, porque a gente é mimimi, a gente é pirracento, a gente é ansioso. Ai, Deus tem que fazer porque eu já comprei o carro, agora eu não consigo pagar a prestação, então Deus vai me dar uma proposta de emprego maior para eu poder conseguir pagar. Cara, o que tem a ver Deus com isso tudo? Não bota Deus nessas coisas. Nem o diabo a gente pode culpar dos nossos pecados. Tiago nos ensina que os pecados vêm dos nossos próprios maus desejos. E tem muita gente culpando. Pessoas culpam Deus e culpam o diabo. Ela não tem culpa, coitada. É o santo. Ele não faz nada de errado. Olha para o lado e vê o santo do teu lado aí. Olha a cara dele de santo. É um santo, essa pessoa é santa. Errado está Deus. Ou o diabo. Não, gente. Não viaja. Porque o Senhor é santo. Ele é o princípio e o fim. É o alfa e o ômega. A vontade dele é maravilhosa, é perfeita, é agradável. Talvez eu e você estamos servindo um Deus que eu e você criamos. Primeiro que ele nem existe. Então ele não vai responder. E o que existe, também não vai porque está desalinhado. Então o que a gente tem que observar?
nessa cena dos discípulos. Jesus veio aplicar a salvação eterna para a humanidade, mas não livrou os judeus do Império Romano. Sim ou não, gente? Né? Poxa, olha a grandeza do ato de Jesus. Livrou os seres humanos da condenação eterna, mas não resolveu um problema menor, que era liberar o povo de Israel dos romanos. Aí onde é que está a questão que você precisamos entender? A gente tem uma solução e um problema, né? A solução é a salvação da condenação eterna. Amém? Agora continua um problema, os romanos. Poxa Deus, ô Jesus, vai não, tem mais um negócio aqui para resolver. Jesus, foi embora. Daqui a pouco vem o Espírito Santo aí para vocês. Então já a minha agenda já acabou. O que eu tinha que fazer está consumado. E foi. E ficou um problema. Um problema eterno ou um problema humano, gente? Humano. Só que aqui a gente precisa aprender. Eles carregavam uma promessa, uma palavra. Apesar de uma situação delicada e difícil, que era se agarrar em Jesus, apanhando dos romanos. Se agarrar na palavra, perdendo seus bens, talvez, sendo confiscados, sendo prejudicados pelos romanos. E é aí que está o detalhe. Porque Jesus foi, desceu o Espírito Santo, eles estavam vivendo tudo aquilo ali, mas estavam ainda em tribulação. E o que me faz me manter animado na palavra que eu recebi, diante de tanta dificuldade? Aqui está o segredo. Porque eu e você já carregamos uma palavra poderosa, amém, gente? Você crê no Senhor Jesus Cristo, amém? Você crê na salvação da sua vida, da sua família? Você crê nisso, amém? Aí você vai perguntar, poxa Jesus, mas podia ser um pouquinho mais fácil a vida, né? E nessas horas de dificuldade, onde é que eu preciso me apegar? É na fé. Sabe o que significa no hebraico a palavra fé? Ela vem de outra palavra no original chamada emuná. Para um hebreu, geralmente ele tem uma explicação de uma cena ou de alguma coisa para explicar uma palavra. E emuná para um hebreu é o quê? É como se você estivesse num barco no meio do oceano e acontece uma tempestade, o barco quebra e naufraga, e você está boiando na água sozinho naquele oceano, não tem nada por perto, e você está ali, meu Deus, eu vou morrer, e de repente aparece alguma coisa, algum pedaço do barco que boia. O que você vai fazer com esse pedaço do barco? Se agarrar. Até quando? Meu irmão, eu vou sobreviver, eu não vou largar isso aqui. Isso é emuná. Se agarrar com todas as suas forças, com toda a preocupação da sua vida. Isso é se agarrar. Isso eles chamam de fé. Então eu e você estamos, pelo menos deveríamos estar, agarrados na palavra. Agarrados. E quem que é a palavra, gente? Jesus. Ele é o verbo vivo. E muitos de nós, o que a gente faz? A gente se desespera, a gente se desanima. Gente, mas é pela vida? Não, mas eu estou cansado. Eu não aguento mais. Então larga para você ver, tu vai afundar. Então, ou então fica triste, fica bravo, por que isso aconteceu comigo? Eu não aguento mais. Aí fica assim aquela coisa, se bate todo, aí a boia voa lá para longe e você fica sozinho. Porque você não tem paciência para esperar o processo. Porque você já sobreviveu, você já achou algo para se agarrar. Agora fica calminho. Espera. Sabe por quê? Tem uma correnteza. Essa correnteza vai te levar para um lugar seguro e você vai sobreviver. Mas se você não tiver paciência, você vai abandonar essa única coisa que sobrou para você boiar. Porque o que é? Por que a gente está boiando? Porque nós, de forma original, éramos para estar dentro do barco. Só que o que aconteceu com o barco? Nós pecamos. E o barco se quebrou. E nós caímos nesse mar da condenação. Só que Jesus apareceu do nada, como se
Sabe assim, aquela salvação. E eu e você nos agarramos nessa salvação até que alguma outra coisa aconteça. Mas enquanto nada acontecer, eu vou me manter agarrado nisso aqui. Porque provavelmente já havia alguma corrente marinha, ela vai me levar a alguma onda, eu vou parar numa ilha e eu vou sobreviver, que é a nossa casa celestial, o lar eterno que o Senhor foi preparar para mim e para você. Mas enquanto nós não chegamos nesse lugar seguro, vai ter onda, vai aparecer uns peixão assim, carne nova, ó, que delícia. Os tubarão. Vai acontecer coisas que eu e você vamos ficar com medo. Mas eu não largo o que veio me salvar. Vamos ler sobre isso? Romanos 12, 12. Ele dá 3 peças principais para eu e você não desanimarmos. Alegre-se na esperança. Esperança está ligado a acreditar, que também está ligado em fé. Então era para eu e você, senhoras e senhores, estarmos bem alegrinhos, porque estávamos condenados no mar da condenação e apareceu uma boia para a gente, né? É uma chance da gente viver. Era para a gente estar alegre, sim ou não? Não, mas a boia é chata. A boia é cansativa. A gente prefere reclamar. A gente prefere... mas podia ser uma prancha de stand-up. Não podia ser um negócio mais confortável. Não podia ser mais rápido. Meu filho, não está na hora de reclamar não, mano. Se agarra nesse negócio aí que é o único jeito de sobreviver. Cavalo dado não se olha os dentes. Jesus olhou para mim e para você e falou assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu vou te salvar. Vou mandar o meu filho para te salvar. Não é assim, gente? Sim ou não? Se alegrem nessa esperança. O que é a esperança? Qual é a única esperança do náufrago? A boia. Então era para eu e você viver uma vida de celebração. Por isso o culto de domingo se chama culto de celebração. Não é o culto de lamúria. Não é o culto, está tudo bem? Estou na prova, né? Está na prova, meu irmão? Quem não está? Olha para alguém se está com cara de não estar na prova. Olha para alguém assim, deixa eu ver se você não está na prova. Meu Deus, se um contar para o outro a prova, é 2 chorando. É um pior do que o outro. Meu Deus, se você parar para ouvir um pouquinho, é um pior do que o outro. Está todo mundo agarrado. Se não se desagarrar, afunda, meu irmão. Então é para se alegrar, é para vir. Meu Deus, ainda bem que chegou domingo, que eu vou lá celebrar a boia. Celebrar o emuná. Porque eu estou agarrado em Jesus. Isso é um motivo de alegria. Amém, gente? Você pode fazer um aplauso bem alto. Você pode celebrar Jesus por isso. Isso é motivo, gente. Esse é o motivo da esperança. Tá vendo? Então por isso eu tô falando, se alegra, cara. Para de olhar para a vida reclamando, xingando as coisas. Aí reclama do governo, reclama da saúde, reclama da educação, reclama da casa, reclama do carro, reclama da mulher, reclama do filho. Jesus amado, misericórdia. Aí vive uma vida azeda, amarga, chata. Sendo que a gente tem motivo para agradecer todo dia. Amém, gente? Glória a Deus. Sejam pacientes no shopping. Na Disney. Não? Sejam pacientes no Beto Carreiro, World. Não. Sejam pacientes aonde, gente? Na tribulação não tem jeito, tem que ter paciência. E a paciência, ela está ligada a uma palavra que a gente não gosta, que é tempo. Porque a paciência demanda tempo. Você precisa saber esperar. E olhando para trás no versículo, é assim, esperar alegre, tá? Eu tenho uma raiva disso. Porque a gente tem vontade de ficar chorando, reclamando, né? A gente ama um motivozinho para reclamar e a gente se convence que as coisas estão ruins mesmo.
Mas a gente não senta para assim, ó, meu Deus, nós estamos tudo lascados, mas Jesus está com a gente, glória a Deus, né? Que bom, que benção que a gente está aqui, ó, celebrando. Olha que lindo, gente, meu Deus. Sabe, se a gente começar a inflamar o outro com a alegria do emuná, gente, a gente vai ter uma vida muito mais alegre. E eu olhando, meu Deus, você está agarrado também? Glória a Deus, bora, vamos se agarrar. E sabe assim, viver essa vida alegre e paciente. Você está quanto... Aí assim, ó, aquelas perguntas assim, ó, você está quanto tempo agarrado já? Estou 10 anos, meu Deus, tu é um guerreiro. Eu estou 5, estou quase abandonando, mas eu estou vendo você com 10, eu vou me agarrar também. É um animando o outro, tá vendo? Aí tu olha para o outro, quantos anos tu está agarrado na boia? Eu estou há 25 anos. Meu Deus do céu! Eu estou há 2 anos, estou reclamando de tudo. Aí o outro vem com 2 meses. Eu não quero mais. Fala com de 25 anos para você ver. Abraão demorou 25 anos para viver a promessa que ele recebeu. Davi foi ungido a rei, demorou uns 14 anos mais ou menos para assumir o reinado. Olha o processo que Davi passou, agarrado em Jesus. Agarrado na palavra. Alegre. Ele, no meio de toda a tribulação, fazia música ainda. Escreveu um monte de música. Ó. Eu e você fica na lamúria, chorando nos cantos. E um combo, para fechar esse combo de conseguir se manter animado, isso aqui é uma prescrição médica, tá, gente? É como se fossem uns remédios, 3 remédios para a gente. Se alegrar, ficar agarrado, alegrinho, ser paciente, esperar o tempo passar e, por último, perseverem na oração. O que ele está dizendo? Mantenham o contato com Deus. Senão, não vai dar. A oração, gente, é o que a gente conhece como... Lembra quem é mais antigo assim? O telefone do céu. Tá, tá, tá. É a oração. Tá, tá, telefone do céu. Tá, tá, é a oração. Lembra? Agora eu não lembro o resto, só lembrei esse pedaço. Gente, se tem alguma coisa que vai ligar a gente na hora, é a oração. E o que a gente faz? É a última da fila de prioridades. Até quarta-feira nós estaremos com um grupo do WhatsApp aberto do nosso propósito de 5 dias de oração, palavra, cuidado da mente, do corpo e da alma. Porque domingo que vem já, Jesus já chegou, tá vendo? Domingo que vem nós já vamos ter um encontro aqui na igreja, antes do culto, com todo esse membro. No grupo já tem mais de 130 pessoas. Nós vamos ter aqui um psicólogo, um médico, um personal trainer, um nutricionista e um pastor doido vai estar aqui. Nós vamos ter um mini fórum sobre esse projeto, esse propósito de 5 dias intensos de oração, de jejum, de palavra, cuidado da mente e do corpo. Porque na segunda-feira que vem nós vamos iniciar a semana fazendo jejum, fazendo estudo da palavra, com encontros aí incríveis. Então a gente está tentando dar uma sacudida no povo para cuidar da alma, do contato com Deus, que dá para encaixar alguns minutinhos de oração no nosso dia, dá, porque dá. Mas é corrido, eu sei que é corrido, mas dá. Nós vamos aprender que dá. Dá para encaixar na nossa agenda semanal, diária, que seja um versículo. Eu li um versículo, amém. A sua alma já vai estar alimentada. Vai dar para encaixar também na sua agenda, comer direitinho, inteligente, bonitinho, parar de comer besteira, para agradar o Senhor também com a sua saúde. Você que está aí 8, 10 anos sem procurar um médico, você vai aprender o que você tem que fazer, procurar, quais exames. É um projeto incrível, gente. Então, se governa em nome de Jesus. Domingo que vem vai ter todas as orientações aqui antes do culto, para a gente, segunda-feira, sair cavando aí jejum, o negócio vai ser bonito de ver. A oração, gente, é uma forma de conversarmos com Deus. Aí você vai falar para mim, não, você não sabe de nada, eu vivo orando. Eu estou sempre em contato com Deus. Poxa, mas eu não estou falando desse estar conectado, porque é legal, eu também fico conectado. Eu, de vez em quando, eu me pego orando do nada. Eu estou assim meio parado, estou falando, Deus me ajuda em tal coisa, meu Deus, e tal. Eu fico assim, Jesus. Aí eu lembro de um membro, alguma coisa está acontecendo na igreja, eu fico assim,
falando com Deus toda hora. Mas tem aquele momento do encontro dedicado, da devoção, de você, de fato, separar um tempo, priorizar, desliga o celular, se afasta das pessoas. Esse momento é meu com Deus. A gente precisa ter esse estilo de vida, gente. Porque senão a gente não vai se manter alegre, não vai ter paciência, nós vamos tudo largar essa boia e vamos tudo afundar. Porque o que de fato faz a gente ficar ligado é o contato com Deus. Amém, gente? Estão entendendo? Então, o que está faltando em nós, né, é orarmos mais, termos uma vida devocional a Deus. Não dá para fazer, gente. Eu digo assim por mim. Se a gente ver de tudo que a gente faz, a gente fizer uma lista, a gente faz uma lista de tudo que eu faço em horas. Tem alguma coisinha ou outra que dá para... Isso aqui eu não vou fazer hoje porque eu vou botar em oração nesse momento. Amanhã eu vou tirar isso aqui e vou botar oração nesse momento. Dá para fazer. E o que está atrapalhando os nossos dias, os nossos planos, é a falta de contato com Deus. E também a falta de paciência. Você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência com o teu esposo. Você precisa ter paciência com a tua esposa. Olha para a tua esposa e fala assim, amor, tem paciência aí. Tu brigou comigo hoje, nem precisava. Tu reclamou comigo hoje lá, não sei para quê. Eu tô tentando melhorar. Fala assim para ela, meu Deus do céu. Faz 20 anos que nós estamos juntos, não me arrumei ainda, mas eu estou tentando, calma. Tenha paciência. Quer dizer, a tua luta, a tua aprovação é o teu casamento, cara. Só que você é aquela que joga pólvora no meio da fogueira. O negócio já está pegando fogo. Você joga pólvora para pegar mais fogo. Poxa, cara. Tu não sabe contornar a situação, tentar aliviar o clima. Não, é tudo no fogo, não dá. Mas o Senhor quer que a gente aprenda a ter paciência, sabe com quem? Com as pessoas. A maior forma da gente provar o nosso comportamento com Deus é com pessoas, gente. Quer servir a Deus? Sirva pessoas. Quer amar a Deus? Ame pessoas. Quer ser generoso para Deus? Seja generoso com pessoas. A gente demonstra a nossa vida com Deus em pessoas. Não tem como ter um relacionamento íntimo, só eu e Deus. Eu e Deus, aí um monte de relacionamento detonado, um monte de gente triste comigo, um monte de coisa mal acabada. Não, mas eu com Deus estou alinhado. Não, desculpa, você não está alinhado. Porque nós alinhamos o nosso relacionamento com Deus aqui, ó, em pessoas. Ame o seu próximo, com a si mesmo. Ame e ore pelos seus inimigos. Perdoe não sei quantas centenas de vezes. Não é sobre eu e Deus isoladamente. E essas são as expectativas que eu e você criamos. A gente está vivendo uma vida baseada no que a gente acha e esquecemos que Deus já tem um roteiro para a gente. Uma forma, um jeito. Está entendendo, gente? Amém? A banda já pode subir para a gente ir lá para o final já. Eu estou na metade, mas já estou indo para o final, já deu. Embora mais cedo hoje, você quer ir embora mais cedo hoje? O pessoal da manhã ficou alegre comigo, terminei o culto, era 11 horas. Rapaz, o pessoal saiu todo alegre, assim, aleluia. Eu falei, o que foi? Jesus falou contigo? Não, acabou mais cedo o culto. Eu estou me treinando a isso. Quer ver outra expectativa que as pessoas se frustraram muito com Jesus, pessoalmente? Jesus, ele tinha um grupo de amigos que ele sempre, de vez em quando, assim, ele dormia na casa deles. Era uma cidade do ladinho de Jerusalém chamada Betânia. E Jesus, de tempo em tempo, dormia ali. Ele nunca dormia em Jerusalém, sempre dormia fora. E provavelmente, muitas dessas vezes, estava na casa dessa família, desses amigos. E lá eles comiam, tinham jantares, faziam festa, jogavam Uno. Jesus sempre ganhava, porque não tinha como ganhar de Jesus. Jogava imagem e ação, Jesus sempre ganhava, porque Jesus sempre descobria as coisas, sempre sabe de tudo. E então aquela amizade íntima com Jesus trouxe para aqueles amigos uma expectativa humana.
Sabe aquele amigão seu, parceiro, que anda contigo, caminha com você, e você está num perrengue, e você lembra dele? Você vai lembrar dele, lógico, ele é a primeira pessoa perto de você que você lembra. Só que aí o que acontece? Você já fez jantar para ele, já fez um monte de coisa. Você já, meu Deus, um monte de... Aí chega no dia que tu precisa, ele fala assim para você, eu não vou te ajudar. O que tu faz? Ah, é miserável. Já fiz tanto por você e você não vai me ajudar agora? Agora que eu preciso? É assim que a gente conhece as pessoas. Não é assim que a gente faz? Poxa, eu fiz tanto por essa pessoa e agora ele não vai me ajudar. Ele disse não para mim. Já vou fazer uma oração contrária sobre a vida dele. A gente já se vinga. A gente já fica com ódio no coração. E é o que aconteceu com esses amigos de Jesus. Não tanto, né? Eu só estou exagerando para a gente poder ter um enredo aqui. Mas Jesus estava em viagem e o seu amigo a quem ele amava, chamado Lázaro, estava muito doente. E Marta mandou um mensageiro para lá chamar Jesus urgente, porque o amigo que ele ama, olha o apelo emocional, está muito doente. Manda ele voltar. Porque a gente sabe que ele tem poder, ele vai orar e o negócio vai melhorar. A expectativa de Marta e Maria era que o meu amigo que comeu cachorro quente há 3 dias com a gente aqui em casa, ele vai vir agora, né? Rapaz, nunca pedi nada para ele. Agora que eu preciso. Estava aqui, fizemos estrogonofe meio-dia, cachorro quente à noite. Ele foi embora, ó, barriguinha cheinha. Como que ele não vai vir aqui em casa? A expectativa de Marta e Maria era o quê? De longe, provavelmente ela de longe. Meu Deus, será que estão chegando? Eu olhava na janela. Aí vi o mensageiro de longe, mas a expectativa de Marta era mensageiro e Jesus do lado dele. Mas ela olhou pela janela, só o mensageiro. Ela, não, Jesus deve estar vindo atrás já. Não pode, eu não acredito que Jesus não ia atender o meu pedido. Nós somos amigos. Ele fica aqui em casa. Eu vou olhar de novo na janela. O mensageiro sozinho. Não dá para crer. Vou esperar para ver o que o mensageiro vai falar. Mensageiro, e aí? Falou com Jesus? Falei. O que ele falou? Não. Não acredito. Se tivesse telefone naquela época, ou que ele ia fazer de chamada, de vídeo atrás de Jesus. Se tivesse o WhatsApp, sabe quando tu manda mensagem para a pessoa, fica 2 risquinhos, fica azul e a pessoa não te responde e você fica com raiva dela? A pessoa ela tem o direito de não te responder, né, gente? Não tem problema, né? Quem inventou o WhatsApp foi Deus. Quem inventou esse risquinho azul foi o diabo. Para botar ira na gente. Mas a pessoa tem direito de não responder. Qual é o problema? Qual é o problema da gente não responder uma pessoa? Não deu. Eu estava ali, eu li a mensagem. Cara, eu não tenho resposta para aquela pessoa. Eu não respondi, está tudo bem. Não é porque eu te odeio. Aí tem gente que vai lá, aí o amigo do diabo inventou outra regra no WhatsApp. De você tirar a notificação para a pessoa não saber que você leu. E isso é inferno, gente. Isso é tramóia do Satanás. Porque daí causa um julgamento, entendeu? Porque você não sabe se ela leu. Mas você conhece a pessoa, tu sabe que aquele miserável leu a tua mensagem. Mas não fica azul. Porque ele não quer ter responsabilidade sobre a mensagem. Ah, para, né, cara? Bota esse negócio para ficar azul. Se a pessoa ficar brava contigo, o problema é dela. Então que ela te ligue. Se é tão importante assim, liga. Não fica julgando a pessoa, pelo amor de Deus. Se você tem algo tão urgente para falar, alô, liga. Mas não fica julgando, brigando com a pessoa porque não ficou azul, porque não ficou não sei o que lá. Então Marta, não acredito, cara. Eu não acredito. Imagina a angústia dessas mulheres. Porque elas criaram em Jesus uma expectativa humana. E passou um dia, aí que Jesus resolveu. Chamou os discípulos, rapaz, vão lá na casa de Lázaro, porque o meu amigo está dormindo. Ele já sabia que estava morto, né? Só que para nós, um problema grande, que é uma morte, que não tem mais volta,
Para a gente é um problema grande a morte, sim ou não, gente? Para Jesus é só um sono. É fácil acordar, né? O que é mais fácil fazer? Ressuscitar uma pessoa do caixão ou acordar a pessoa na cama? Então, para Jesus, olha qual a visão de Jesus sobre o milagre. Para mim, está dormindo. Vou lá acordar meu amigo. Só que ele chegou 4 dias depois, meu irmão. Então, foram alguns dias de agonia e de julgamento de Marta e Maria. Não. Aí, meu Deus, né? Se Marta fosse eu, ele assim, agora nem vem mais, Jesus, nem quero. De pirraça, que a gente é assim, né? Quando a bênção demora, quando as coisas demoram para acontecer, a gente começa a ficar com raiva de Deus. Aí quando a bênção está chegando, a gente quer estar com tanta raiva que a gente nem quer mais, a gente é pirracento. Não, também não quero mais. Também não vou mais. A gente é o perigo. Deus quer te abençoar e você está fazendo pirraça. Se fosse eu, né? Mas a Marta foi melhorzinha do que eu. Aí Marta olhou. Jesus, eu vou correr atrás dele. Vou tirar satisfação com esse cara. Jesus, se eu tivesse vindo antes, meu irmão não tinha morrido, né? Poxa, ó. A gente lê com aquele romantismo, né? Senhor, se tu não viesse antes. Não, provavelmente Marta estava bem desequilibrada. Porque ela estava chamando a atenção do Filho de Deus, gente. Senhor, você não entendeu a mensagem, não? Se o senhor tivesse vindo com o mensageiro, ele não estava morto. O senhor não entendeu? Tudo que a gente viveu aqui não valeu? A gente vive aqui, se relaciona, e agora o senhor não atende no pedido dos seus amigos. O seu amigo, quem o senhor diz que ama, ó. Olha a nossa natureza, como é que é. Só que tu entende uma coisa, eu quero que tu entenda isso, gente. Isso aqui é um mistério. Tu entende comigo que se Jesus tivesse voltado enquanto ele estava doente, quem estaria na cena para ver o milagre? Marta, Maria, mais alguém? Né? Jesus, quando chegou, 4 dias depois, a palavra vai dizer que Jerusalém ficava apenas 3 quilômetros ali, poucos quilômetros de Betânia. Então, por eles ter muitos amigos em Jerusalém, esses muitos amigos estavam ali no velório ali, consolando as irmãs, e tinha muita gente, e já tinha 4 dias, então assim, não tinha nenhum nível de esperança de Lázaro voltar à vida. Então Jesus chega, aquele choreiro, aquele desespero todo, aí ele fica incomodado, a palavra fala que ele ficou muito incomodado, e ele falou assim, ei, vai lá e tira essa pedra. Jesus está falando para você, ei, está na hora de tirar essa pedra. Sabe qual é o nosso problema? Não, Jesus, nem tira mais. Já está com cheiro ruim. Esse meu sonho, esse meu plano que eu fiz há muito tempo de ser feliz na vida, eu estou tão frustrada que eu, quer saber, deve estar podre já, eu nem tenho mais. Você acha que Jesus deu ouvido para esse argumento? Você acha que Jesus disse, não, ele nem olhou. Tiraram a pedra, veio o cheiro? Não, porque o homem já estava vivo. Sai, Lázaro. E o Lázaro saiu, e aquele griteiro, e todo mundo doido, aquela múmia saindo, tirando as ataduras, e aquela coisa toda. Aí eu te pergunto, o milagre foi maior, sim ou não? Era uma cura, agora uma ressurreição. Agora outra dimensão que Jesus pensa na nossa vida. Muito mais gente viu o milagre, sim ou não? A estratégia de Jesus para a vida de Lázaro é que muitas pessoas pudessem conhecer o poder de Deus. Que não ficasse limitado apenas à casa de Jairo, mas a pessoas que moravam longe. Então o que eu entendo disso? O Senhor está fazendo algo em mim, em você, não só para eu e você ficar sabendo o poder de Deus, mas para que todos à nossa volta possam ver o poder de Deus na nossa vida. Então tem milagres que precisam ser expostos. Então precisa de um tempo específico para que tudo aconteça e as pessoas possam olhar para você. Uau, o que está acontecendo na vida dessa pessoa? E você vai brilhar o nome de Deus diante de muitas pessoas. A expectativa que o Senhor tem sobre a nossa tribulação é muito maior. Não é resolver a tribulação, é causar salvação no meio dessa tribulação. Está entendendo? Se você entendesse, você ia estar mais alegre. Se você entendesse, você estaria
se agarrando ainda mais, com mais alegria. Dá para ter um pouquinho mais de alegria agora em estar agarrado em Jesus no meio dessa prova, sim ou não? Fica de pé em nome de Jesus.